Eu sempre digo, você tem que começar. Se você não começar, nunca você vai chegar a lugar nenhum. Comecei comprando um pouco mais, com o resultado produzia. Hoje eu já compro 10 milhões, 20 milhões. Eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Se você tiver uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, ganha 1 milhão de vezes. Talvez até a gente ponha na carteira alguma coisa de Bradesco, mas é que ela não exprime aquele sentimento do dividendo. Ao invés de você ser dono de um pequeno negócio, é melhor você ser parceiro de um grande negócio. O Lula acha que essa situação é invertida. Tem que haver emprego sem haver empresa. Quer dizer, é um pouco difícil, tá certo? Eu acho que o Nubank vale mais que o Itaú é um erro. E graças a Deus o mercado erra de vez em quando, porque é nos erros de mercado que a gente acaba se aproveitando. Todas as empresas, na minha opinião, estão muito baratas, porque deveriam, pelo valor intrínseco que deveria haver. Eu acho que existe um pessimismo em relação à Bolsa no Brasil muito maior do que merecido. Você pode pôr 2 casas juntas que não sai uma terceira. Não nasce filho, não adianta que não nasce. Põe uma do lado da outra. E Bolsa não. Essa empresa produz, cria mais coisas. Ela tinha isso, ela passa a ter mais. Essa que é a riqueza do mercado de renda variável. Eu tive muita sorte de nascer filha de Luiz Barsi, o maior investidor de pessoa física da Bolsa Brasileira. E desde muito cedo, meu pai me ensinou a tratar o dinheiro com bastante respeito. Eu fui treinada para investir em ações e amar dividendos. As palavras bolsa de valores dificilmente seriam ouvidas durante um almoço na casa da família brasileira típica no início dos anos 2000. Mas na minha casa, ações e empresas eram assuntos todos os dias. Até nos nossos momentos de lazer, o meu pai arrumava um jeito de puxar papo sobre o tema que ele mais amava. Nessa foto que vocês estão vendo de uma viagem nossa para Portugal, por exemplo, você vê o meu pai e eu aos 6 anos de idade. Entre um ponto turístico e outro, a gente aproveitou para conhecer a Bolsa de Valores de Lisboa. Fora as muitas viagens de carro em que ele fez algum desvio no meio do caminho para conhecer alguma empresa listada. Na adolescência, meu pai também gostava de me levar ao escritório onde ele trabalhava para que eu fosse me familiarizando com o mercado acionário. Quando eu tinha apenas 14 anos, ele montou para mim uma carteira com ações da Ultrapar. A ideia dele era que essa carteira me rendesse aproximadamente R$300 por mês de dividendos, o que seria a minha mesada. Foi a forma que ele encontrou para fazer com que eu pegasse o gosto pelos dividendos. Uma das maiores preocupações do Barsi sempre foi o fato de eu ter um pai rico. Tem uma piada que ele gosta de contar que envolve o John Davison Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Diz a lenda que o Rockefeller certo dia estacionou seu carro na entrada de uma festa e ofereceu $5 de gorjeta ao manobrista. O valet agradeceu, mas lembrou Rockefeller que o filho dele costumava deixar $100 de caixinha. E o Rockefeller respondeu: "Eu dou gorjetas menores porque eu não tenho pai rico para me sustentar." Agora, o que ele fez para evitar que eu crescesse esbanjando dinheiro? A sua resposta foi me educar pelo exemplo. Ele nunca quis que eu fosse uma adolescente rodeada de brinquedos e roupas com acesso ao cartão de crédito ilimitado. Como a maioria das crianças de classe média, eu escolhia um único presente de valor delimitado em cada data especial: aniversário, Dia das Crianças, Natal e só. Uma vez, quando eu estava prestes a completar 5 anos, o presente que eu tanto desejava custava mais que o limite que era estabelecido. E ele me disse: "A bicicleta é mais cara, mas isso é simples da gente resolver. Se você juntar o valor dos presentes que receberia agora, no Dia das Crianças e também no Natal, no seu próximo aniversário, você já vai ter o dinheiro para comprar a sua bicicleta." O meu pai também resolveu me ajudar. Ele comprou um pequeno baú, mandou gravar o meu nome numa plaquinha e colou figurinhas nas laterais. Dentro, ele colocou 200 moedas douradas e novinhas de 25 centavos, o equivalente a R$50. Eu lembro que quando abri o baú, eu fiquei fascinada. Eu achei que aquilo era ouro e que havia ganhado um verdadeiro tesouro num baú do pirata.
Dali em diante, eu estava motivada a juntar todas as moedas possíveis para comprar minha bicicleta no aniversário seguinte. Foi uma lição simples, mas que me ensinou a poupar para conquistar os meus sonhos e que me marcou profundamente. Aos poucos, eu fui assimilando aquele jeito de pensar dele. O mercado de ações se transformou não apenas em um interesse comum entre nós, mas eu também descobri uma profissão que me completa. Eu sei que a maioria dos brasileiros não teve a oportunidade de crescer absorvendo esse nível de conhecimento sobre ações e finanças. Eu sei que eu tive sorte de aprender desde cedo pelo exemplo. Eu sei também que o meu pai dedicou boa parte do seu tempo para me ensinar e me desenvolver, mas esse não é um privilégio exclusivo meu. Não tem outro bilionário da Bolsa mais disposto que o Barsi a ensinar para os outros o que ele faz para ganhar dinheiro. Durante muito tempo no passado, ele topava receber pessoalmente quem ligava aqui no nosso escritório e pedia ajuda a ele para investir. Ele também confiou a mim e aos meus sócios do AGF a tarefa de dar visibilidade aos seus ensinamentos e ao seu legado. Nesse vídeo de hoje, o Barsi vai explicar em detalhes o seu método vencedor de investimentos. Eu estou falando de um método que fez ele ir de engraxate a bilionário investindo em ações. E esse é o método que eu também aplico nos meus investimentos. Um método que o Barsi sempre diz que também pode ser aplicado por qualquer um para chegar em resultados parecidos com os dele. E além do Barsi, a gente também está trazendo para essa aula outro dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Então assista essa aula até o final, porque vai ter muita informação que vale dinheiro. Olá, eu sou o Felipe Ruiz e junto com os meus sócios Fábio Baroni, Jean Mello e Luiz Barsi, nós formamos o AGF, uma plataforma de educação financeira que tem como objetivo ajudar o pequeno investidor a vencer na Bolsa de Valores. Para isso, a gente segue nas nossas vidas e também ensina aos nossos alunos o método Barsi de dividendos, que é uma estratégia de investimentos que já passou no teste do tempo e se mostrou extremamente perene. Aliás, já tem mais de 5 décadas que o Barsi ganha dinheiro na Bolsa com esse método. É uma estratégia que também pode ser considerada muito segura. Se você tomar decisões acertadas e tiver paciência e disciplina para colher os resultados no longo prazo, os frutos certamente vão aparecer. Essa série do método Barsi está dividida em 4 aulas. Na aula de hoje, você vai ter a chance de ouvir não apenas um, mas 2 gigantes da Bolsa de Valores brasileira. Como eu já disse, teremos a presença de Luiz Barsi Filho hoje, mas ele também vai dividir os holofotes com outro grande investidor da Bolsa, o Guilherme Afonso Ferreira. O Guilherme tem cerca de 400 milhões de reais investidos na Bolsa. Ele já investe desde a década de 1980 e ficou muito rico comprando e vendendo ações. Na segunda aula dessa série, que vai ao ar na quarta-feira, a gente vai te mostrar como você pode aplicar o método Barsi de dividendos para gerar renda passiva e também renda ativa. A aula de hoje vai ser focada na renda passiva. Você vai aprender a usar o método Barsi para receber dividendos. Mas na aula de quarta, você também vai ver como gerar renda ativa. É isso mesmo. Eu estou falando de você transformar o método Barsi de dividendos em uma profissão. Você vai se tornar um especialista em investimentos capaz de ajudar os outros a investirem melhor. Você vai aprender não apenas ganhar dinheiro com a sua própria carteira de investimentos, mas também ganhar dinheiro ajudando os outros com as suas carteiras. Nessa aula, a gente vai apresentar para você uma profissão onde sobram vagas em todo o Brasil. Nessa carreira, você pode trabalhar em home office e ainda assim ser muito bem remunerado. E a gente fechou um convênio para que centenas de alunos do MBA em Value Investing do Luiz Barsi possam ter preferência nas contratações. Eu sei que a gente está fazendo uma promessa muito forte aqui, mas quem segue esse caminho vai conseguir alcançar uma remuneração média de R$15 mil por mês com 2 a 5 anos de carreira. Somando a sua renda ativa com a remuneração em dividendos que você vai construir com a sua carteira de ações, a gente está falando em você conquistar uma renda de R$20 mil por mês com o método Barsi de dividendos. Eu sei que talvez esteja parecendo muito bom para ser verdade, mas na nossa segunda aula, a gente vai te mostrar o passo a passo para você chegar lá. Já tem, aliás, muita gente trilhando esse caminho. A gente tem vários alunos que começaram a trabalhar no mercado financeiro e hoje transformaram suas vidas. Na segunda aula, eu vou te mostrar exatamente como isso vai funcionar na prática. Já na terceira aula, a gente vai fazer Value Investing na prática. O Value Investing é a técnica usada pelos maiores bilionários da Bolsa para encontrar as grandes pechinchas no mercado de ações. De Warren Buffett a Luiz Barsi e Guilherme Afonso Ferreira,
Os maiores vencedores da bolsa são todos Value Investors. Na nossa terceira aula, a gente vai visitar uma fábrica da Suzano, a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo. E a gente vai entender como essa, que é uma das maiores empresas da bolsa, ganha dinheiro. E depois a gente vai abrir a planilha e tentar calcular o valor justo das ações da Suzano. A Suzano está barata na bolsa? Como são os dividendos da empresa? Vale a pena investir? Você vai aprender Value Invest na prática na terceira aula, que vai para o ar na sexta-feira. Já na quarta e a última aula, que será disponibilizada na próxima segunda-feira, a gente vai te mostrar o jeito mais rápido de você aprender a investir em ações como um bilionário. Porque na segunda, a gente vai abrir as inscrições para a quinta turma do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi. Essa turma vai ser a mais incrível de todas, porque você vai ter aulas com o Barsi, com sócios do AGF, gestores que sabem ganhar dinheiro no mercado financeiro e analistas profissionais de ações. E quem se inscrever no primeiro dia vai ter acesso a um evento presencial com Luiz Barsi Filho, exclusivo somente para alunos. Todos os alunos do MBA com curso superior completo também vão ser convidados a atuar como consultores de investimento no grupo primo do Thiago Nigro. E os alunos que virarem consultores e baterem uma meta bem fácil de ser atingida vão ganhar cashback de metade das mensalidades pagas no MBA. E por último, nessa turma do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi vai ter um módulo internacional. Eu tô falando de uma semana de estudos em Nova York com aulas na Columbia Business School. Columbia é o berço do Value Investing. Até o Warren Buffett estudou lá e aprendeu a investir. Se você não domina o inglês, pode ficar tranquilo, porque nosso programa internacional de Value Investing em Columbia vai ter tradução simultânea em português. Nessa viagem a Nova York, você vai estar acompanhada pelos sócios do AGF e vamos aproveitar para conhecer alguns lugares icônicos de Wall Street juntos. Na primeira turma que a gente abriu para Columbia, as vagas se encerraram em apenas 2 dias. E na segunda-feira a gente também vai te explicar como participar do MBA e fazer também essa viagem junto com a gente. Mas vamos agora à nossa primeira aula com a participação do Barsi e do Guilherme Afonso Ferreira. O Barsi você já conhece, mas o Guilherme Afonso investe na bolsa desde a década de 80. Seu investimento mais famoso foi em ações do Unibanco. Ele montou esse investimento na época do Plano Cruzado e segurou por mais de 20 anos até 2008. Seu retorno anual médio foi de mais de 50% ao ano em dólares. E quase todos os investidores da bolsa nunca vão fazer um investimento tão bem sucedido assim. Guilherme Afonso é também conhecido e respeitado conselheiro de empresas. Hoje ele está no conselho de administração da Arezzo, da 3R, B3, Mitre e M. Dias Branco. E sua carteira de ações está concentrada em nomes como Rumo, Raizen, Itaú, B3, entre outras. Nessa aula, eles vão falar mais detalhes sobre suas estratégias. Com vocês, Luiz Barsi Filho e Guilherme Afonso Ferreira. Olá pessoal, eu sou João Sandrini, sou CEO da Faculdade Hub, a faculdade responsável pelo MBA em Value Investing com Luiz Barsi. E hoje a gente está aqui com ele mesmo, o maior e mais bem-sucedido investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Luiz Barsi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou à disposição para conversar com os nossos amigos, é isso? Barsi, o senhor costuma dizer aí que qualquer um pode investir do jeito que você investe e alcançar resultados parecidos com aqueles que o senhor alcançou. Que conselho você daria para alguém que está começando agora e quer investir como o senhor, com o seu método e alcançar resultados parecidos com os seus? É simples. Basta dar início a um projeto como eu tenho, né? Que é o fato de você comprar um pouco por mês. Não precisa necessariamente comprar 1000 ações por mês, mas pelo menos comprar alguma coisa por mês dentro das suas possibilidades financeiras. E se o cidadão não puder comprar 1000 ações, ele pode comprar 100 ações, ele vai ter o mesmo desempenho, na minha opinião, só que talvez ele vá demorar um pouco mais para alcançar um patrimônio um pouco mais robustecido. Agora, não é o fato dele começar com 100 ações, que serão sempre 100 ações. O produto, o resultado dessas 100 ações, eles irão se multiplicando aquilo que ele vai também comprando, que ele vai desembolsando, que ele vai aportando, e cada vez mais ele vai ter uma compra sempre maior e não vai ficar sempre aquelas 100 ações. Agora, o importante é começar, tem que começar. As pessoas perguntam, mas ficam inibidas de começar, de dar início a um projeto como esse. Ainda ontem, eu estava conversando com o senhor, que ele está
Quando você está na beira do abismo e você quer fazer alguma coisa, mas você se sente reprimido. Ele falou para mim, seu Barça, mas olha, e se eu comprar um apartamento e pagar aí 5, 6 mil reais por mês, o que o senhor acha? Eu falei, olha, eu acho que o senhor está fazendo um procedimento certo com o ativo errado, porque ao longo do determinado tempo o senhor não vai ter liquidez, vai ser difícil de vender. E outra coisa, jamais o senhor vai poder vender um tijolinho, o senhor vai ter que vender o imóvel inteiro. Se o senhor precisar algum dia de um pequeno valor, o senhor pode vender uma pequena parte, tá entendendo? E uma outra coisa também que eu disse para ele é o seguinte, um elemento que poucas pessoas dão valor num país como o nosso. As ações, elas escondem o patrimônio. Não é como você ter uma Mercedes, que você está exposto, está todo mundo vendo que você tem uma Mercedes, ou você tem um apartamento, enfim. As ações, ninguém vê que você tem as ações. Elas ficam depositadas numa custódia e só você tem acesso a essa custódia. De alguma forma, tenho procurado sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre digo para eles o seguinte, olha, eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Eu posso te orientar, te dar alguma orientação, não é isso? Mas a decisão é sempre do indivíduo. Mas se eu tivesse que resumir o seu método em 3 pilares, eu diria que é comprar empresas perenes, que são boas pagadoras de dividendos, ter a disciplina para seguir aportando sempre mês a mês, ou semestre a semestre, ano a ano, enfim, sempre estar comprando mais ações e ter a paciência para esperar que os resultados apareçam. É mais ou menos esse o resumo do seu método? É essencialmente isso. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. Das empresas que eu adquiro, eu não tenho nada que fazer com elas, porque elas têm uma estrutura organizacional, operacional, de resultados. Então, eu só espero os resultados. Agora, o que acontece? Quando eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou visando comprar aquela ação para vender. Eu estou comprando aquela ação para que ela possa me proporcionar uma renda mensal. Então, se você quer uma renda mensal, você tem que comprar as ações e guardar. Por exemplo, o cidadão que compra um imóvel para renda mensal, ele não faz que nem o cidadão que opera na bolsa. Compra às 10, vende às 10h15, depois recompra às 11, porque o imóvel não tem essa liquidez, tá certo? Então, o que eu procuro mostrar é que ele tem que incorporar da sua filosofia, ou tem que incorporar a filosofia de que ele não é um acionista minoritário, que ele é um pequeno dono da empresa. E como pequeno dono, ele tem que seguir a trajetória do dono principal. Quer dizer, por exemplo, o Setúbal, ele não vende o banco às 10 horas e recompra às 10h15, enfim. É isso que tem que fazer, tem que se considerar um pequeno dono do banco. Essa é a postura que o cidadão deve exercitar. E para isso, é preciso que haja tempo, que ocorra tempo. Se ele não tem a condição de comprar um pacote de ações capaz de já lhe proporcionar uma renda mensal, então ele vai fazendo isso daí progressivamente e paulatinamente. E é isso, não tem mistério, tá certo? Então, tem que haver o quê? Disciplina. E ele tem que saber que para se alcançar um resultado mais substancioso, tem que ter paciência. Tá correto? Barsi, e o que o senhor tem feito com os dividendos, com a renda que tem caído na sua conta nesse ano? O que você tem comprado de novo aí para sua carteira? Olha, a carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então eu fui fazendo uma substituição, fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Auren, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva. Fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar ações de uma empresa
do setor financeiro chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a R$ 3,60, R$ 3,80, até R$ 6. Hoje ela custa R$ 32. Então, não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então, quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária, tá certo? Então, é o que eu digo sempre, você precisa começar. Eu comecei, continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, só que com outros valores, evidentemente. E eu vou alternando a carteira. Eu estou assim com uma alça de mira, já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender, ela ainda está circulando nos 40, 42 reais por aí, mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? Com empresas que possam. A gente teve analisando também um outro papel, agora eu vou ter que vender as ações da Cielo, é inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo. Ou seja, que pague dividendo trimestral. Então eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Banrisul. Banrisul. É um banco do Sul, é um banco regional. E se vocês não sabem, no Brasil hoje existem somente 5 bancos estatais regionais. E o Banrisul é um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, tá certo? Maior do que aquele que era da Cielo, mas custa o dobro, a verdade é essa. Então, mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava a Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, tá certo? É um setor da área financeira e tem uma característica interessante. O Estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Banrisul abastecem os cofres do Estado lá. Então, é uma entidade que você pode comprar confiantemente, tá certo? Porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu, proporcionando bons resultados. Então, é isso que eu estou comprando. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale do Rio Doce, mas a Vale do Rio Doce alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$ 62 uma ação da Vale. Se você pegar esses R$ 62 e for comprar, por exemplo, uma ação da Semin, que é uma empresa de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, ela custa R$ 5. Então você compra 12 ações dessa. Se a Semin der um dividendo de R$1, ele terá dado um dividendo de 12, porque eu tenho 12 ações. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado, entendeu? Então, é o que eu tenho feito. Então eu estou ainda rastejando, né, para alicerçar as metas e reprogramar a carteira de renda mensal, que ela não vai diminuir, ao contrário, ela vai aumentar, sempre aumenta. E o senhor também vai ter que, além da Cielo, o senhor vai ter que realocar algum dinheiro da AES, porque também está tendo a venda para a Auren, né? Não, então, eu vou porque as metas nesses papéis é o seguinte, eu já estou completando uma meta na Auren, que é de 15 milhões, é isso? Estou já bastante próximo de algumas metas que eu coloquei, que é da Caixa Seguradora, falta pouco também para os 15 milhões, enfim. Agora, para compensar outras metas, eu vou ter que utilizar esses recursos que estão chegando, né? Porque eu comecei agora a comprar Banco Banrisul e comecei agora a comprar
também ações da CEMIG. E, lamentavelmente, a gente tem algumas outras que decepcionou a gente, que está decepcionando. É o caso da Cosan. A Cosan é um papel que eu acabei comprando em função daquilo que houve no passado. Ela teve uma progressão muito alta e sempre pagou um dividendo pequeno. Mas o que compensou na Cosan foi a valorização do papel. Após o desdobramento, ela não teve o mesmo desempenho que teve antes. Então agora ela está bastante sacrificada no mercado, porque de alguma maneira a sua administração andou se endividando bastante e hoje ela deve cerca de 22 bilhões de reais. Então está difícil dela mostrar um resultado positivo. Então é um papel que está patinando e vai continuar patinando enquanto não houver uma filosofia diferente daquela que está sendo desenvolvida agora. O senhor tem reduzido a posição na Cosan? Não, eu não reduzi. Eu simplesmente não comprei mais. Tá. Certo? E o Bradesco é uma ação que tem te interessado, Barsi? O Bradesco, ele tem feito cócegas, tá entendendo? Até eu estava comentando com a Luísa o seguinte, não é possível que uma ação no Bradesco esteja nesse patamar. Mas acontece que o Bradesco tem produzido resultados extremamente baixos, né? Em função de fatores que eu não sei dizer, mas que acabou precisando trocar a diretoria, não é isso? A administração. Pode ser que essa administração enxergue as coisas de uma outra maneira, mas eu acredito que isso talvez vai levar um time. O Bradesco, na minha opinião, ele é uma opção, mas não para dividendo, certo? Para uma perspectiva de valorização, assim, mais rápida, dependendo, claro, dos resultados que ele for divulgar, que deverão ser agora próximos, né? Talvez até a gente ponha na carteira alguma coisa de Bradesco, mas é que ela não exprime aquele sentimento do dividendo. Então quem quiser, na minha opinião, comprar Bradesco e esperar, eu acho que ele melhora. Eu não sou futurólogo, mas os números, a situação, os fatores, a mudança de direção, todos esses elementos, eles constituem uma projetiva de que a coisa deve melhorar ao longo do tempo. Não sei quanto tempo, mas deve melhorar. Foi uma deterioração grande de resultados, pessoal. Durante a década passada, Bradesco e Itaú valiam mais ou menos a mesma coisa na bolsa. E hoje o Bradesco vale 40% do Itaú apenas. Enquanto o Itaú continua crescendo, continua lucrando, o Banco do Brasil também continua crescendo e continua lucrando cada vez mais, o Bradesco teve uma deterioração grande aí de resultados que pesou na ação. Mas então, Barsi, resumindo, se você pegar e olhar o que você... aonde você deve alocar esse recurso que vai vir da AES e o recurso que vai vir da Cielo, o senhor tende a colocar em CSN Mineração e tende a colocar em Mineração, que é Caixa Seguridade e Banrisul. Caixa Seguridade, Banrisul e Auren, né? Auren também. Eu agora também estou, só que isso daí não é uma compra, é uma recompra. Eu andei assim, por fatores psicológicos, né? E questão de oportunidade também. Não sei se foi o ano passado ou este ano, a TRPL, ela distribuiu um dividendo de 2,2. Eles anunciaram em dezembro e pagaram se não me falha a memória, em abril. Esse valor que ela pagou foi um valor expressivo, não é isso? E o papel custava R$22, R$23. Então eu recebi esse recurso, aí o papel ficou R$27. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade, eu vou vender. Então eu vendi aí, acho que 1,5 milhão de ações. E agora eu estou comprando a 24, recolocando o valor no papel, porque ele ficou em caixa, não é isso? Ficou aportado em caixa, então veja que a gente tanto pode ser bem sucedido numa operação de comprar abaixo e vender acima, como vender acima e recomprar abaixo. Então são essas coisas que eu faço, quer dizer, para não ficar sem fazer nada, a gente tem que estar dando uma analisada em tudo. E quando aparece alguma oportunidade, que eu interpreto ser uma oportunidade, eu faço esse movimento. Ô, Barsi, uma pergunta agora do nosso seguidor, o Ronaldo Ribeiro, ele pergunta, tem um retorno em dividendos mínimo que o senhor exige para comprar uma ação? Não tem um mínimo. O que eu dou muito valor é a regularidade, tá entendendo? Porque o mercado já me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída. Não vou cansar de falar isso. Então eu tenho ações que pagam dividendos pífios. Por exemplo, a Klabin
paga 0,06. Tá entendendo? Só que eu tenho 100 milhões de ações. Então é o que eu procuro falar, olha, se você tiver uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes. Então, o grande pulo do gato, diríamos, é exatamente esse. É você ter uma quantidade grande de ações, mesmo a empresa pagando um dividendo pequeno, você acaba recebendo um montante de recursos expressivo. O Barceiro costuma dizer que é melhor ser um pequeno sócio de grandes empresas do que dono de um pequeno negócio. Bom, isso não sou eu que falo, é o mercado que diz, tá certo? Isso aí já é um fator consagrado, porque você pega, por exemplo, quantas empresas que ostentam projetos enormes quebraram e quantos pequenininhos quebraram, né? Então, agora, por exemplo, a pandemia não é que quebraram, é que desapareceu. Donos de um pequeno negócio desapareceram, porque houve um problema sério, problema de saúde, que nós não conhecíamos a gestação do problema. Então, isso aí deu assim margem a que a gente possa interpretar e consolidar essa filosofia de que, ao invés de você ser dono de um pequeno negócio, é melhor você ser parceiro de um grande negócio. Ô Barsi, o Lula falou isso aqui recentemente, cara, ainda falando aí sobre Brasília. Esse país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda, porque é isso que faz a economia girar. Você não acha que o problema do Brasil é ter gente vivendo de dividendos? Não. O mundo inteiro tem pessoas que vivem de dividendos. É que o Lula, acho que ele não sabe, mas ele não sabe que o mundo começou não se criando empregos. O mundo se criou, as pessoas olhando para o futuro, procurando desenvolver novas filosofias, novas tecnologias, criando empresas e as empresas criando emprego. O Lula acha que essa situação é invertida. Tem que haver emprego sem haver empresa. Quer dizer, é um pouco difícil, tá certo? Perfeito, Barsi. Eu queria pedir para você contar um pouquinho como é que foi a sua carreira no mercado financeiro, Barsi. Você foi sócio aí minoritário de corretora, você foi operador de pregão aí durante muitos anos, você escreveu como colunista de jornal aí sobre o mercado financeiro. Conta um pouquinho aí sobre as suas experiências profissionais no mercado financeiro, porque na próxima aula a gente vai tratar desse tema, sobre carreira no mercado financeiro. A minha carreira foi uma carreira tranquila. Eu nunca dei um berro para comprar ou para vender ações, porque eu operava para minha carteira e para a carteira de clientes que compravam os mesmos papéis que eu. Então a minha figura no pregão sempre foi no sentido de acompanhar e produzir a melhor compra para mim e para todos eles, tá certo? Até que chegou uma hora que a CVM passou a exigir coisas ridículas, na minha opinião. Então eu me afastei, eu não quis mais ser profissional de mercado. Hoje eu sou o quê? Eu sou cliente de uma corretora, mas faço a mesma coisa que eu fazia antes, em relação a mim, tá entendendo? Vou numa sala de clientes, acompanho o mercado, como acompanhava quando era profissional, e desenvolvo as minhas atividades. Se alguém algum dia precisa de alguma, não orientação, mas, diríamos, um palpite, eu falo, olha, eu estou comprando isso. Se você achar que tem que comprar, tudo bem. Perfeito. Ô, Barsi, quanto do seu patrimônio o senhor acha que veio do trabalho no pregão, no mercado financeiro, e quanto que veio dos seus investimentos? Você tem isso? Você já parou para pensar nisso? O meu patrimônio maior veio das empresas, porque elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Então não sai do meu bolso, tá certo? Isso que essa estrutura que eu projetei, ela mostrou para mim que é extremamente interessante você ter as ações, a quantidade, o pacote de ações, receber o dividendo e não descarrilhar, ou seja, não desviar o projeto, continuar fazendo a mesma coisa. Então eu comecei comprando 1000 ações, depois eu comecei comprando um pouco mais com que o resultado produzia, e assim foi. Hoje eu já compro 10 milhões, 20 milhões, entendeu? É isso aí. Então é progressivo isso. Mas eu sempre digo, você tem que começar. Se você não começar, nunca você vai chegar a lugar nenhum. Tem uma outra pesquisa, Barsi, que diz que nos Estados Unidos tem 25 milhões de pessoas que têm um patrimônio de $1 milhão. Patrimônio líquido com tudo, né? Incluindo imóvel e tal. Aqui a gente tem 250 mil, é 1% do que tem nos Estados Unidos. Por que a gente não vai para frente? Por que a gente não consegue ficar rico? Eu acho o seguinte, você quer ver? Talvez seja respostas, não é?
Você conhece alguém que integre a estrutura Forbes, que só em imóveis? Não. Todos aqueles que integram a estrutura Forbes são através do quê? De ações. Negócios. De negócio e ações, entendeu? Então, eu acho que nos Estados Unidos, o universo de pessoas que têm ações é substancialmente superior ao do Brasil, né? Tá certo? E outra coisa, o americano, ele tem a cultura do investimento que mostra a ele que ele tem que investir na geração de riqueza. E é o que ele faz. E é o que nós não fazemos, tá certo? Então, as nossas diferenças estão aí, pura e simplesmente aí, tranquilamente. Bom, pessoal, essa foi a aula com o Luiz Barsi. A gente também vai ter nessa mesma aula um amigo do Barsi, o Guilherme Afonso Ferreira. Vocês acompanham na sequência, né, essa próxima entrevista. E a gente agradece aí pela participação novamente, pela ajuda aí, Barsi. Um grande abraço a todos e estamos aí à disposição. Ainda não acabou. Mas antes, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é que somente quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp pode ganhar uma série de presentes ao longo desse nosso curso gratuito. Se você já está recebendo nossas mensagens de WhatsApp, significa que já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, por e-mail ou qualquer outra forma, entre no grupo clicando no link abaixo. Faça isso agora mesmo, porque lá no grupo do WhatsApp você vai receber os links de todas as 4 aulas gratuitas sobre o método Barsi de dividendos, apostilas em PDF das 3 primeiras aulas para você relembrar esse conteúdo quando quiser, resumo do livro O Rei dos Dividendos do Barsi e certificado de participação para quem assistir a todas as aulas de nosso curso gratuito. E também um link para você se inscrever no MBA em Velo Invest com Luiz Barsi com até 40% de desconto. Já o segundo recado que preciso te dar é que hoje uma pessoa também pode ganhar uma bolsa integral para cursar nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo no vídeo. A hashtag da aula de hoje é Gigantes da Bolsa. Deixe um comentário com a hashtag Gigantes da Bolsa e um pequeno texto explicando por que é importante aprender a investir em ações com quem já tem um método testado e comprovado. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar esse MBA que a gente vai lançar em alguns dias. Um exemplo de comentário. Hashtag Gigantes da Bolsa, é um privilégio ter a chance de aprender as estratégias vencedoras de Luiz Barsi e Guilherme Afonso Ferreira, que juntos têm quase 100 anos de experiência no mercado acionário. Não faça aventuras com seu dinheiro. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar no WhatsApp e deixar um comentário com a hashtag Gigantes da Bolsa, você já terá a chance de ganhar um MBA de graça. Pause essa aula aqui e faça isso agora mesmo, porque agora vamos voltar para a segunda parte dessa aula imperdível com Guilherme Afonso Ferreira. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Afonso Ferreira. Ô Guilherme, para começar, você costuma dizer que você não investe em nada, que você não tem muita convicção que vai dar certo e que você gosta de ver setores ou empresas que estão meio que em teses óbvias. São coisas que você olhando para daqui a 10 anos, meio que é óbvio que o mundo vai continuar precisando daquele produto e que a empresa está bem posicionada para capturar esse crescimento que vai vir por aí, né? Guilherme, em quais setores você vê essas teses seculares aí que o Brasil está fadado a crescer nos próximos 10 ou 20 anos? Normalmente, o que eu procuro é o seguinte, coisas óbvias. Não vamos ficar reinventando a roda, porque só para citar, por exemplo, toda a infraestrutura de logística brasileira, é óbvio, não, num momento qualquer eu vou falar de um certo entusiasmo com a Rumo, porque eu não posso imaginar um mundo em que as coisas não sejam transportadas. Tem consumidor na China, produção no Brasil, consumidor na África. As coisas, então, tem que haver uma logística de transporte importante. Isto eu tenho certeza que não vai mudar tão cedo. Eu ainda não encontrei tecnologia que substitua isso. Então, essa foi só um exemplo de coisas que, certamente, o uso de energia, coisas desse tipo vão ser realmente seculares, na minha opinião. Legal. Ô Guilherme, e a gente sempre ouve bastante o Barsi nos nossos lançamentos, e ele fala que está 100% alocado em bolsa, ele é um cara assim que não investe fora do Brasil, não investe em fundo imobiliário, não investe em criptomoeda, não investe em nada diferente do que seja em ações. Você também tem um pouco desse perfil? Para não dizer 100, assim, 98. Que tem que ter
uma reservazinha só para, por acaso, uma emergência. Mas tenho esse perfil, sim. Eu não acho que a renda fixa não tem virtude, não. Mas a renda variável, na minha opinião, é mais palpável pelo seguinte, a aplicação imobiliária, só para brincar com a alternativa. Você pode pôr duas casas juntas que não sai uma terceira. Não nasce filho, não adianta que não nasce. Põe uma do lado da outra. E bolsa não. Essa empresa produz, cria mais coisas. Ela tinha isso, ela passa a ter mais. Essa que é a riqueza do mercado de renda variável. Que são coisas, que você pode escolher quais coisas, que são coisas que podem produzir. A única diferença do que você disse, talvez seja a questão da Bolsa Brasileira. Num determinado momento, eu acompanho em alguns outros países e, particularmente, a economia americana é algo que eu acredito muito, e, aliás, precisa ser idiota para não acreditar na economia americana, que ela vem se provando há tantos anos com vitalidade importante. Então, num determinado momento da história brasileira recente, eu diria que, por volta de 2011, 2012, em que o Brasil viveu a crise de 2008, lembra que o Lula chamou isso de uma gripezinha, alguma coisa assim, deu um nome resfriado, deu um nome assim simples para a crise de 2008, que foi uma crise severíssima pelo mundo todo. E isso fez com que a Bolsa Brasileira não tivesse tido um tombo tão grande, continuou andando, e ao mesmo tempo a Bolsa pelo mundo inteiro, e a Bolsa Americana, que é a principal delas, teve uma enorme queda. Então, num determinado momento, a razão entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana ficou desequilibrada. Historicamente, a razão deveria ser como o risco Brasil é maior do que o risco Estados Unidos, também por motivos óbvios, a Bolsa americana deveria ter múltiplos maiores do que a Bolsa brasileira. E num determinado momento a coisa se inverteu. Então, nesse momento, nós criamos um fundo só para aplicar em ações americanas, que, aliás, perdura até hoje, já tem mais de 10 anos esse fundo, e teve um belo desempenho. Hoje, a sua carteira, Guilherme, ela é concentrada aí nos setores financeiro, agronegócio ou derivados, né? Por exemplo, rumo, energia e petróleo. Por que você tem uma preferência por esses setores? Isso é um negócio histórico? São setores que você entende melhor que os outros? O que você acha? Um pouco por tudo isso que a gente veio falando nesse começo de entrevista. São coisas palpáveis que eu conheço e que eu não ainda percebi ainda como é que o mundo vai substituí-las. Tá certo? Eu fui do conselho da Petrobras uns anos e eu me lembro que o departamento de pesquisa da Petrobras era um departamento seríssimo, super competente, tinha umas 30 pessoas com pós-graduação em universidades melhores do mundo. E nessa época já começou a se falar sobre o desuso do petróleo, a substituição e coisas. E eles dizem o seguinte, a demanda de petróleo no mundo cresce até 2040, cresce cada vez menos, percentuais menores a cada ano, mas continua crescendo. E a partir daí começa a decrescer e também um pouco lentamente. E quando eles botam isso, pensam nessa questão, sabendo que um poço de petróleo dura 12 a 15 anos, normalmente, ele fala assim, bom, então o petróleo que vai ser consumido em 2040 vai começar a produzir em 2028. Provavelmente está sendo descoberto hoje. Então não dá para a gente jogar fora esse mundo como se não existisse. Não, nós temos que descobrir petróleo, que daqui a 4 anos vai começar a produzir e que daqui a 16 anos vai atender ainda a demanda mundial. E depois disso continua menor. Então, coisas desse tipo. Então, talvez o petróleo, do que você citou, o petróleo seja o mais estranho. Porque certamente eu também acredito que ele vai ser substituído. Ele também acredita que não vai ter a participação na matriz energética que tem hoje. Porém, ele vai continuar a existir por muitos anos. E ele pode ser um investimento de bom retorno durante muitos anos. E qual que é o futuro que você enxerga para o setor financeiro, né, que também tem uma grande discussão assim, entre os bancos incumbentes, fintechs? Hoje você já vê o Nubank valendo mais que o Itaú na Bolsa. Qual que é esse futuro para o setor financeiro que você enxerga? Eu percebo a chegada dos bancos digitais, tudo isso, com muita cautela, na minha opinião. Eles vão roubar um espaço importante, já estão se firmando nisso, e o Nubank é certamente um exemplo. Porém, os incumbentes do setor, na minha opinião, ainda tem muito chão pela frente para eles deixarem de ser. Tá certo? Eu acho que o Nubank valer mais que o Itaú é um erro. E graças a Deus o mercado erra de vez em quando, porque é nos erros de mercado que a gente acaba se aproveitando. Mas não acredito que, para o que eu vejo hoje, não acredito que o Nubank devesse valer mais do que o Itaú.
Então, é um senhor banco, tem reagido muito bem a todas essas coisas, inclusive agora, recentemente, no último ano e meio, sei lá, tem reagido muito à questão da aproximação dos bancos digitais tomando seu mercado. E no setor de energia, assim, a gente não tem, né, esse debate do Brasil eventualmente perder competitividade, pelo contrário, são setores aí que a gente é destaque mundial. Conta um pouquinho mais da tese aí. Primeiro, energia no mundo, nem precisa estudar para saber que é importante, né? Basta saber que a energia se usa cada vez mais. O Brasil, pelo contrário, como o Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que a média do mundo e com potencial de crescer em energia limpa, seja pelo vento, seja pelo sol, provavelmente muitas atividades que demandam muita energia poderão migrar para o Brasil. Alumínio é algo que demanda muita energia. Para reduzir a bauxita, virar alumínio, isso é um grande consumo de energia. Boa parte disso é feito na China hoje em dia, o que é um absurdo tremendo. Não é possível que a China tenha energia sobrando. Tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, um consumo de energia crescente. Então, certamente, isso é algo que vai migrar para outros lugares. Então, o Brasil tem capacidade de ser o anfitrião dessas indústrias que têm alta demanda de energia. Se for uma energia de boa origem, ou seja, hoje a energia eólica, hoje a energia solar, por exemplo, são consideradas assim top, e o Brasil tem um espaço enorme ainda para crescer nisso, enorme. Então, certamente vai trazer... E a tese para o agronegócio? Como é que é? Então, essa é outra que eu já tenho mais de 70 anos, e desde menino, que eu ouço falar, provavelmente todos vocês, que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil vai abastecer o mundo. Está começando a acontecer, né? Antigamente era só uma fala, mas está começando a acontecer. Então, o agronegócio está nessa linha. Eu me lembro, uma época eu fui conselheiro da Manar. Manar é uma empresa de fertilizante, de adubo, que hoje em dia é parte do grupo Bung. Essa empresa tinha de vez em quando, ela contratava um cientista americano, chamado Norman Bullock, para dar umas palestras, dizer o que estava acontecendo, porque ele era especialista na área que a Manar atua. E ele tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz porque ele desenvolveu um trigo que se adaptou bem no México, na Índia, então um trigo que ia bem nos trópicos. Bom, esse Norman Bullock dizia o seguinte, que isso nós estamos falando na década de 70, provavelmente. A população no mundo crescia exponencialmente e a produção de alimentos crescia aritmeticamente. Então essas duas curvas vão se encontrar e um dia vai dar problema. Então só tem um jeito do mundo conseguir superar esse tipo de problema. Tem um jeito, tinha muitos caminhos, mas parte do caminho era aumentar muito a produtividade agrícola. Era uma opção. Ele falou, mas produtividade agrícola também tem limite, não é uma coisa. A outra parte seria ocupar terras desocupadas. E ele dizia, 50% das terras desocupadas no mundo estão no Brasil. As terras com potencial agrícola, porém, não estão sendo utilizadas. Porque mesmo países grandes, como a China e a Índia, utilizam, eventualmente, não com a mesma produtividade, mas utilizam bastante seu território. E ele diz o seguinte, então, quando as curvas chegarem e as commodities agrícolas vão ter uma valorização excepcional, ele diz, infelizmente, o Brasil não vai se aproveitar disso. Não vai se aproveitar porque a área do Brasil que está disponível para novas fronteiras agrícolas é o centro do Brasil, onde não existe logística. Então, portanto, ele achava que, olha, o cenário está brilhante para o Brasil, só que, infelizmente, o Brasil não vai participar dessa história. E eu acho que ele acertou na demanda, acertou nisso tudo, mas errou porque o Brasil, aos trancos e barrancos, foi conseguindo transportar sua produção, sua safra. A safra foi crescendo exponencialmente, para você ter uma ideia, quando eu era conselheiro da Manar, a safra brasileira, um ano determinado, atingiu 70 milhões de toneladas e foi comemorada como se fosse assim um feito. Hoje é mais de 300. E não faz tanto tempo assim, entendeu? Então não é simples você passar de 70 para 300 na produção de alimentos. Envolve muitas coisas. E o Brasil, de novo, está conseguindo. Ô Guilherme, e como é que está hoje, né, os seus investimentos? Assim, vamos tentar transportar nessas teses aí para a sua carteira. Quais seriam os 5 maiores posições aí do... Rumo é uma posição enorme que a gente tem. Raizen é uma posição grande que a gente tem. A gente tem uma posição de energia que nós estamos ainda no caminho de montar. Já foi Neoenergia, mas estamos transferindo para uma segunda posição. A gente B3 é uma posição razoável. Itaú é uma posição menor que a gente tem. Mas, como eu estava dizendo desde o começo, é tudo coisa muito palpável. Não tem nada assim, entendeu? Que eu estou
acreditando que vai ser disruptivo no mundo. Pelo contrário, eu estou, de uma certa forma, contando com as coisas que não vão ser disruptadas. Perfeito. Tem uma concentração aí no setor financeiro e de energia, né, que são grandes pagadores de dividendos. Também são, né, estão entre as maiores posições do Barsi, né, ele também valoriza muito pagadores de dividendos. O dividendo para você também é importante quanto é para o Barsi ou é algo que você também analisa entre muitos outros fatores? Você me pergunta se também é importante? Sim, é muito importante. Não acho que deve ser o único fator, longe de ser. Então, dividendo é aquilo do lucro que é distribuído. Quem está do outro lado dessa corrente de pensamento, em geral, diz que distribuir lucro é porque você não tem o que fazer, que seja melhor do que aquilo que você não vai distribuir, tá certo? Então, eu acho que o saudável para uma empresa, num setor maduro, se você está começando é outra história, mas num setor maduro, é que ela tem uma distribuição razoável e que tem uma boa aplicação para o dinheiro que fica retido. Porque, em tese, 100% do lucro devia pertencer ao acionista. E, portanto, você devia devolver ao acionista aquele lucro todo e, se você achasse que tinha uma coisa boa para fazer, chamar o dinheiro dele de volta. É assim que devia ser a coisa racional. O Guilherme, tem certo consenso aí no mercado brasileiro que a Bolsa está barata e o pessoal geralmente, para fazer essa afirmação, olha a múltiplo, né? Então, a Bolsa vem já de alguns anos com o crescimento dos lucros das empresas, né, quando você soma, né, o lucro de todas as companhias, sem que o mercado, né, o Ibovespa, esteja em níveis muito acima do recorde, né? Até bateu recorde recentemente, mas não está muito acima do nível, por exemplo, do começo de 2020. Qual que é a sua opinião? Você acha que a Bolsa está barata ou a Bolsa está barata porque vai continuar barata e tem razão de estar barata? Eu acho que está barata. E para mim é o seguinte, a análise do múltiplo é importante porque a gente tem que lembrar que quando a gente está comprando uma ação, no fundo, a gente está comprando um pedaço de uma empresa que produz alguma coisa, que faz algum serviço, sei lá. E é este pedaço desse serviço que eu tenho que entender se vai valer mais, vai valer menos, se vai produzir filhote, não vai produzir, coisas desse tipo. Então, nesta análise, para mim, este é o momento bom de comprar ações. Vai a pergunta, mas amanhã essas ações vão valer mais? Não sei. Ainda que não valham, elas estarão dando um bom retorno dentro das empresas onde estão. Por isso é que a análise dos múltiplos passa a ser um negócio muito importante. Mas para mim o importante é a visão de dentro da empresa, não a visão dos seus parceiros no mercado. Se eles vão querer comprar o que eu comprei hoje, tomara. Um dia é como a história do rio. A água vai chegar no mar. Que hora vai chegar? Não sei. Uma hora chega. Então, num dia vai ser valorizado o fato de que aquele múltiplo é alto, tudo isso. Agora, as incertezas todas da economia brasileira, coisas desse tipo, como recentemente as falas do presidente, que sempre são desencorajadoras, mas eu acho que existe um pessimismo em relação à Bolsa no Brasil muito maior do que merecido. Porque eu vejo tudo isso, é bom? Não é bom, mas também não está acontecendo nada de grave com as empresas, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver a isso, podemos estar indo muito mais rápido, certamente. Esse não é o primeiro governo Lula onde os commodities explodiram, graças à China, e nós tivemos realmente um vento a favor tremendo, mas é possível que surjam outros ventos a favor. Guilherme, você geralmente costuma ir na sua filosofia de investimentos, na sua estratégia, você costuma ir na contramão do mercado, né? Tentar achar empresas que você considera boas ali, que estão com um preço momentaneamente muito bom, né? E aí tem uma frase sua que eu acho que é muito legal, que você diz que você gosta de olhar para os derrotados porque muitas vezes o mercado está enterrando coisa boa. E ali que aparece ali boas oportunidades de comprar boas empresas a preços baixos, né? Nesse momento aí, tem algum derrotado que você está olhando especialmente, assim, com carinho? Como a gente falou antes, pelo contrário, acho que a Bolsa em geral está com essa cara de derrotado. A Bolsa em geral tem muitas empresas, não são poucos, tem muitas empresas, então eu posso citar algumas, e eu citei um pouco qual é a nossa carteira, mas todas as empresas, na minha opinião, estão muito baratas, porque deveriam, pelo valor intrínseco que deveria haver. Outra pergunta que eu queria fazer para você, Guilherme, você foi conselheiro da Petrobras de 2015 a 2018, né? E você costuma dizer que encontrou verdadeiras atrocidades lá, toda semana se descobriam novos esqueletos, era aquela fase
Lava Jato, né? E aí, eu percebendo nas suas maiores posições, não tem nenhuma empresa estatal. A pergunta que eu queria te fazer é se depois daquilo que você viu ali, você foi um cara que desistiu de investir em empresas estatais ou não tem nada a ver, se segue aberto aí a oportunidades que possam surgir? Então foi isso, eu vivi o pior de 2015 a 2018 foi Lava Jato, o tempo todo só confusão. No meu primeiro ano lá ainda era o governo Dilma, que queria para a Petrobras algo mais ou menos na linha do que se fala hoje, não sei se pratica, mas se fala que a Petrobras tem que ter um monopólio, que as coisas têm que ser, ela tem que responder por tudo, que isso é do povo brasileiro, que afinal de contas não tem que dar para ninguém, coisas desse tipo. Bom, essa e outras razões me levam a achar que um investimento em estatal é um enorme risco. É um enorme risco e continua sendo um enorme risco. Mesmo naquela época eu não era acionista, a não ser marginalmente da Petrobras. Por quê? Porque a vontade do controlador não é necessariamente uma vontade em cima da qual o mercado de capitais foi montado. Sistema capitalista, de retorno, essas coisas, não é isso. Então você está sujeito a qualquer coisa. Isso não quer dizer que a qualquer preço a Petrobras é ruim. Não. Obviamente tem preço, tem vezes que está tão descontada, mas tão descontada, que quem sabe possa ser um bom investimento. Principalmente à medida que a opinião pública, a imprensa, começa a cumprir um trabalho, as agências reguladoras começam a cumprir um trabalho de limitação daquilo que pode ser os absurdos oriundos de uma estatal. Então, acho que, de fato, a Petrobras hoje vive, faz tempo que eu não... Então, de novo, 18 até hoje, 24, 6 anos, né? 6 anos que eu não estou por lá. Mas é uma bela empresa, um belo quadro de funcionários e com um potencial enorme. Mas eu investiria não, hoje não. Agora, qual que seria a sua explicação assim, para essa preferência tão grande que existe do brasileiro pela renda fixa e pelos imóveis ou fundos imobiliários, que é uma derivada de imóveis? Por que isso é tão forte no Brasil, na sua opinião? Imóveis lá atrás foi uma tradição lusitana, porque é isso, o português só acredita em imóvel, para acreditar, não estou fazendo um pouco do povo português, não. Mas é isso, existe uma tradição, enquanto o capitalismo, do jeito que ele é hoje, a renda variável, tudo isso, é oriunda de países saxônicos, nós latinos acreditamos de grudar num negócio e ficar tirando um pedacinho todo ano, é diferente. Tá certo? Só como eu disse, põe duas casas juntas não nasce uma terceira. E uma empresa não, produz, pega um minério e transforma num metal. E as coisas são produzidas. Legal. Queria agradecer, né, a presença do Guilherme aqui, foi muito engrandecedor ter também um pouco da visão dele, em muitas coisas parecidas com o Barsi, outras não tanto, mas eu acho que é legal a gente dar voz, né, para todo mundo, a gente poder ouvir diferentes estratégias para que depois você possa tomar, né, a decisão ou montar sua estratégia que faz mais sentido para você. Então, muito obrigado, Guilherme, pela participação e sucesso aí ainda maior como investidor. Eu que agradeço. Aproveito para mandar um abraço para o Barsi, que faz algum tempo que eu não vejo. Tenho visto a Luiz de vez em quando, mas foi meu colega já em algumas aventuras. E sempre um bom colega, então mandar um grande abraço para ele. Foi incrível essa aula, não é mesmo? Ó, um bilionário e um multimilionário ensinando numa mesma aula o que fazem na bolsa, você só vê aqui. Ó, e você viu que os dois estão bem empolgados com os preços atuais das ações. Investindo agora, você também tem a chance de garantir retornos elevados no longo prazo e o melhor, com um risco muito baixo de dar errado. A hora é excelente para construir uma carteira focada em renda, porque nos preços atuais tem muita ação pagando um retorno muito bom em dividendos e a gente diz que isso é bem interessante. Se hoje você aprendeu com o Barsi e com o Guilherme estratégias para investir em ações e receber dividendos, na próxima aula eu vou te mostrar como você pode ter renda ativa com o método Barsi. A gente vai mostrar que você pode se tornar analista ou consultor de investimentos se aprender estratégias vencedoras para investir em ações. Tem muita vaga no mercado financeiro para esse tipo de profissional e ó, são milhares de vagas em todo o Brasil com trabalho em home office. Mas o mais interessante
interessante de tudo isso são as remunerações, que podem chegar a 15 ou 16 mil reais por mês em poucos anos de trabalho. E você pode complementar a remuneração do seu trabalho com os dividendos de sua própria carteira de ações, alcançando assim uma renda total ativa e passiva de quase 20 mil reais ou até mais por mês no médio prazo. Na próxima aula, eu vou te mostrar em detalhes como funcionam essas oportunidades. Então, fica ligado, vejo você na quarta-feira, hein?